Súmulas do STJ. Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Súmula 302. É abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Súmula 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 304. É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo de depositário judicial. Súmula 305. É descabida a prisão civil do depositário quando decretada a falência da empresa, sobrevém a arrecadação do bem pelo síndico. Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Súmula 307. A restituição de adiantamento de contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Essa súmula foi alterada e ficou com a seguinte redação: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Súmula 310. O auxílio creche não integra o salário de contribuição. Súmula 311. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Súmula 312. No processo administrativo, para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 313. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessário a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Súmula 315.
não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. Súmula 316. Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. Súmula 317. É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra a sentença que julgue improcedentes os embargos. Súmula 318. Formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. Súmula 319. O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Súmula 320. A questão federal, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Súmula 321. Súmula cancelada. Súmula 322. Para a repetição do indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige prova do erro. Súmula 323. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Súmula 324. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 325. A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 327. Nas ações referentes ao sistema financeiro da habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional de Habitação. Súmula 328. 328. Na execução contra a instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas no Banco Central. Súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Súmula 330. É desnecessária a resposta preliminar
de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. Súmula 331. A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo. Súmula 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Súmula 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Súmula 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula 336. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Súmula 337. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Súmula 338. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Súmula 339. É cabível ação monitória contra a fazenda pública. Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 341. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena, sob regime fechado ou semiaberto. Súmula 342. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Súmula 343. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar.
Súmula 344. A liquidação, por forma diversa da estabelecida na sentença, não ofende a coisa julgada. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença, proferidas em ações coletivas, ainda que não embargadas. Súmula 346. É vedada aos militares temporários, para aquisição de estabilidade, a contagem em dobro das férias e licenças não gozadas. Súmula 347. O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Súmula 348. Súmula cancelada. Súmula 349. Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Súmula 350. O ICMS não incide sobre serviço de habilitação de telefone celular. Súmula 351. A alíquota de contribuição para o segurado de acidente do trabalho é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Súmula 352. A obtenção ou a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 355. É válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal, do Refis, pelo Diário Oficial ou pela internet. Súmula 356. É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Súmula 357. Súmula revogada. Súmula 358. O cancelamento de prisão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
Súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos em destempo. Súmula 360. Súmula 361. A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 363. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 365. A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal, S.A., desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual. Súmula 366. Súmula cancelada. Súmula 367. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. Súmula 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 369. No contrato de arrendamento mercantil, leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Súmula 371. Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação, VPA, é apurado com base no balancete do mês da integralização. Súmula 372. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. Súmula 373. É legítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato do Juizado Especial. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato do Juizado Especial. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Súmula 379. Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a concretização da mora do autor. Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 383. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro de domicílio do detentor de sua guarda. Súmula 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 389. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face de sociedade anônima. Súmula 390. Nas decisões por maioria, em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes. Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica, correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
até a aprovação de sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 394. É admissível em embargos à execução compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Súmula 395. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Súmula 396. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança de contribuição sindical rural. Súmula 397. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê a seu endereço. Súmula 398. A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas. Súmula 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 400. O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1025 de 69 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida.